Oi, tudo bem? Eu sou o Natan, sou cientista da computação, tenho uma pós em gestão empresarial e também tenho uma pós em engenharia de produção. Trabalho com desenvolvimento de software desde o ano 2000. E nessa aula eu quero falar para vocês um pouco sobre o Material Design. Material Design é uma linguagem visual que sintetiza os princípios clássicos de um bom design com tecnologia, inovação e ciência. Se vocês observarem a própria imagem que tem aqui nessa slide, ele já utiliza algum desses princípios. E o Material Design ele é muito utilizado e largamente aplicado em apps e sites nos dias de hoje. Essa linguagem, ela segue alguns princípios. Dentre elas, elas têm que ser previsível. Qualquer pessoa que chegar a utilizar um aplicativo que segue o Material Design vai se achar rapidamente na tela, porque elas têm o mesmo padrão para os diversos tipos de aplicativos. Ela tem que ser consistente. O que significa isso? Ela tem linhas e guias que seguem um padrão. Como vocês podem olhar aqui nesse desenho do meio, nós temos linhas que seguem a mesma altura e têm o mesmo comprimento. E ele também é responsivo. É um layout que se adapta aos diversos dispositivos. Se eu estiver usando um celular e se eu estiver usando um desktop, ele vai ser facilmente observado, ele vai ser facilmente visualizado e vai se adaptar onde for necessário. Vamos ver um pouquinho do layout dele. Normalmente, o Material Design, quando a gente fala em layout vertical, ele utiliza colunas, espaçamentos e margens. A margem sempre está nas bordas. Temos diversas colunas, que daí a gente pode definir quantas colunas a gente quer por linha. E temos também um espaçamento. Esse espaçamento sempre vai ter entre as colunas. Se o nosso layout for no modo paisagem, a gente tem a mesma estrutura, só que, ao invés de ser coluna, são linhas. Temos a margem, tanto superior quanto a inferior, temos o nosso espaçamento e temos as nossas linhas. E dependendo do elemento que a gente estiver trabalhando, pode ser um conjunto entre um layout vertical quanto horizontal, mas o padrão continua o mesmo. Como vocês podem ver nesses 4 elementos daqui dessa tela. Aqui a gente tem alguns exemplos de interfaces que utilizam o Material Design. Quem utiliza bastante essa linguagem é o Google. Se tu olhar a maioria dos aplicativos do Google, como o Google Maps, a Agenda, o Gmail, eles seguem o mesmo padrão. Esse padrão é uma linguagem que já foi definida, que é o Material Design. E aqui a gente tem o exemplo de telas que utilizam isso. Até jogos, às vezes, utilizam o Material Design na parte do menu. No caso aqui é o Google Play. E nessa aula, o que a gente viu? A gente aprendeu a definição de Material Design, que a gente aprendeu que ele é uma linguagem visual. Nós vimos o princípio que essa linguagem segue. Nós fizemos a análise de alguns exemplos de layout, em que a gente viu quando o layout é no modo paisagem ou no modo retrato. E também vimos alguns exemplos de interface. É isso, obrigado e nos vemos na próxima aula. Essa aula faz parte do curso de Design Responsivo da Platts. Veja o curso completo clicando aqui. Se quiser saber novidades da Platts, pode clicar aqui e se inscreva no canal, que está aqui embaixo.